Olá, começando o 8º episódio do Mente Esportiva. E se você está aqui, certamente sairá desse episódio impactado com tudo aquilo que nós temos para trazer a nível de conteúdos, a nível de informações. Já tenho aqui comigo o Tiago Ferraz e o Emerson Soares, bancada fixa do Mente Esportiva, que entra numa nova fase, agora pós Copa do Mundo, para falar daquilo que a gente entende que é um conteúdo de valor, que é um conteúdo que certamente você vai acompanhar e vai sair daqui transformado. Conteúdos que vão envolver desenvolvimento pessoal, disciplina, constância, psicologia do esporte, planejamento de treinamento, tantos desafios que nós temos, principalmente numa rotina, às vezes tão exaustiva, onde nós dizemos assim: segunda-feira eu começo, quando é na quarta, a gente já parou. Eu vou agora emagrecer 10 quilos, mas eu não tenho uma constância. Aquilo ali fica na teoria. Na prática, eu sou apenas mais um que verbaliza aquilo que não consegue fazer. Uma vez eu escutei até uma frase que dizia assim: feliz daquele que ensina o que sabe e aprende com o que diz. E nós somos especialistas em dizer aquilo que nós sabemos, mas não aprendemos com a nossa fala. Nós somos replicadores de informações, mas pouco práticos, atitudes, decisões que dependem de cada um de nós. E eu tenho aqui meus colegas que são especialistas nisso, o Emerson Soares, psicólogo, Tiago Ferraz, professor de educação física, com anos de experiência. E eu já quero começar perguntando para o Emerson, porque dar boas-vindas para ele já é também incentivar uma fala, porque hoje, se nós formos colocar, e é assim que eu vou colocar ali na descrição do tema do episódio de hoje, muda a mente, muda o corpo. Então, Emerson, o que significaria mudar a mentalidade? Eu sou uma pessoa sedentária, eu sou uma pessoa que quero começar novos projetos na minha vida, não só da atividade física, mas também ser uma pessoa que estuda mais, ser uma pessoa que se dedica mais a algumas atividades que nós sabemos que são muito benéficas, mas não consigo mudar a minha mentalidade. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Mas o que é isso? Mentalidade? O que é que eu preciso mudar? Explica um pouquinho como é que você visualiza esse processo de mudança de mentalidade para também ter diferentes resultados. Seja bem-vindo mais uma vez. Ok, valeu, Rafa. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, né? Compartilhar um pouco mais dos nossos conhecimentos, agora numa outra pegada, um pouquinho diferente, não é isso? Primeiro comentar que estou no DM, e Tiagão, aquele negócio de atleta, o cara tá, de vez em quando o cara tá machucado, né? Mas estou aqui no DM, mas estou aqui. Segundo ponto antes da tua pergunta, final de semana, Dia dos Pais, aí hoje eu botei uma camisa que eu ganhei no domingo, Tudo bem, né? papai. Exatamente. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos acompanham aqui. Exatamente. Feliz Dia dos Pais a todos os pais. E aí, entrando no teu questionamento, é o seguinte: Rafa, tem tanto atleta. Eu vou falar de atleta porque é a nossa vivência. Mas tem tanto atleta que tem tanto pensamento sabotador que eles não identificam isso, que agem como se fosse um pensamento normal, vamos dizer assim, né? Eu sempre gosto de dizer assim, é um pensamento comum, normal não é, né? Porque a gente não pode normalizar várias situações. E eu estou trabalhando com alguns atletas agora, Rafa, do vôlei, e eu disse, olha, vocês conseguem identificar que isso daqui é um pensamento disfuncional? E as minhas atletas, não, o que é um pensamento disfuncional? E aí, muitas vezes, a gente está trabalhando com essas atletas o superar limites, o fazer o diferente, o novo estabelecimento de metas, porque aí, Rafa, você diz assim, não, o que é que a gente pode fazer de diferente? Primeiro é trabalhar com metas realistas. Eu sempre gosto de bater nesse ponto, né, Rafa? E aí, eu falo para alguns atletas que eu acompanho que é o seguinte: não adianta a gente estabelecer metas muito altas e acabar se frustrando. Então, você quer mudar o teu corpo, como é o tema sugerido, você já pensou em, ok, eu vou para academia 2 ou 3 vezes por semana? É melhor do que a gente estabelecer, não, eu vou todos os dias e vou malhar 1 hora e meia, e aí na primeira semana você acabar se frustrando. E aí na segunda semana você já diz assim, ah, já perdi mesmo,
Então, se você estabelece até metas realistas, dizer assim, eu quero ir na academia 3 vezes por semana. Quando você conclui aquela semana, você vai dizer assim, caramba, eu consegui ir. E aí você faz o reforço positivo. Isso vai te dar uma motivação a mais para dizer assim, me sentir bem fazendo a atividade física, próxima semana eu vou pelo menos tentar de novo ir 3 vezes por semana. E isso, a tua mentalidade vai mudando. Reforço positivo, eu sempre digo para meus atletas o seguinte: quando você pega um livro, que o livro é muito grande, se você pensar, o livro é muito grande, mas se eu ler um capítulo por dia, né? Ou 10 páginas por dia, como é que você vai se sentir ao concluir o livro? Você vai se sentir bem? Se você se sentir bem, você vai ter uma motivação a mais para continuar lendo. A atividade física é da mesma forma. A gente não pode estabelecer metas de eu quero perder 10 quilos em um mês. Isso vai levar a um nível de frustração muito alto. Mas se eu estabelecer uma meta que eu quero perder 10 quilos em 3 meses, isso me remete a eu vou perder 3 quilos por mês. E aí eu posso até trabalhar de outra forma, que é o seguinte: eu posso 3 quilos em um mês vai me dar mais ou menos 700 gramas por semana. Então, eu vou estabelecendo isso Funcionar, e vou né? reforçando exatamente metas de curtíssimo prazo. Isso vai fazer com que o meu paciente, o meu cliente, se sinta cada vez melhor, se enxergue de uma outra forma, diga, ok, eu consigo fazer isso. E isso, aos poucos, sim, vai mudando a nossa mentalidade. Aí a gente pega aquela frase, né, Rafa, que não adianta querer resultados diferentes com comportamentos semelhantes, repetir os mesmos comportamentos, Exato. E além né? disso, né, Emerson, eu entendo também, já chamando o Thiago aqui para o papo, é que no meio disso tudo tem as armadilhas. E eu conheço, e o Thiago pode até falar mais sobre o quão ele é disciplinado com a atividade física, o quão já virou parte dele. É ele, o Thiago é a corrida, o Thiago é o basquete, então a gente olha para ele e vê alguém ligado à atividade física e ligado ao esporte. Mas quando eu falo sobre armadilhas, eu digo assim, cara, as redes sociais hoje são armadilhas. A preguiça é uma grande armadilha. A má qualidade de sono é uma grande armadilha. Então, por mais que eu estabeleça metas, mesmo que elas sejam realistas, a gente bate de frente e encara uma realidade que, mesmo com metas realistas, a gente tem o risco de não conseguir cumprir. Mas eu tô falando com um cara que cumpre. Tô falando com um cara que vence essas armadilhas. E eu queria saber do Thiago como é que faz? Como é que faz para vencer as armadilhas que nos impedem de ser constante? O que que ele faz? O que que ele usa como recursos para que possa ajudar também outras pessoas a ser um praticante de atividade física? Tiagão, bem-vindo ao Mente Esportiva mais uma vez. E vamos lá, vamos destrinchar esses assuntos. Vamos lá. Olá a todos. Primeiro, hoje foi até engraçado. Hoje eu fiz uma postagem, brinquei um pouquinho na IA, coloquei um prendedor de meias e escrevi 7 meias, porque nos meus últimos 7 treinos eu corri 7 meias maratonas. Então, se cara, minha maratona tem 21 quilômetros, eu tô com 147 quilômetros rodados aí nos últimos dias. Isso é uma E o palhaçada. que eu. Isso é uma palhaçada. Mas o mais O Thiago não tá importante brincando sobre não, né, pô? isso. Ele já vai pra humilhação, né, pô? Fogo, pô. Mas o mais importante sobre isso é. Não é bom. Não é bom. Acho que um grande problema que a gente tem com o exercício físico, com a atividade física, é a romantização. Tem dias que você acorda que você não quer ir, tem horas do treino que você tem vontade de desistir, e a gente tem que se preparar para esses momentos. E aí, assim, a gente precisa colocar as metas, e assim, eu vou usar como exemplo o maior corredor, que é Eliud Kipchoge. Ele tem uma frase que é muito boa, ele diz, eu sou disciplinado. Por isso que eu sou quem eu sou. E o repórter falou, mas ser disciplinado é o bastante? E a resposta dele é, se você não é disciplinado, você é escravo da sua preguiça e dos seus desejos. A disciplina, ela passa por cima de momentos que não são tão agradáveis. Eu não quero ir treinar hoje, tá chovendo. Eu não quero fazer isso, não está bacana. Mas eu sou disciplinado, eu preciso ir. Eu preciso fazer.
Eu, no meu lugar como professor, eu não tenho nenhuma dúvida que vão existir fases e ciclos. Você pode começar e voltar, começar e voltar e começar e voltar, e eu sempre vou estar de braços abertos falando para você: "Vamos, eu estou aqui". Mas o que eu vou para dizer é: não tem um caminho de pôneis, não tem arco-íris, não tem borboletas, não tem só aplausos. A prática do exercício físico, ela é como é na vida. Ela tem momentos Uhum. gratificantes e ela tem momentos de frustração. E nós precisamos preparar nossa mente e o nosso corpo para essa frustração. Basicamente é isso. É, Thiago, você sempre correu o que você correu? Não. E por que você corre tanto? Porque eu tenho um objetivo maior no final do ano. Se eu não colocasse esse objetivo maior para mim no final do ano, eu não treinaria tanto. A semana, Thiago, mas sempre é bom treinar? Não. Às vezes as pessoas falam: caramba, eu olho você no Instagram, você corre muito. Não muito Uhum. rápido, tá? Muita distância. E aí eu digo: ah, não, mas você deve acordar totalmente disposto. Não, tem dia que eu acordo, eu tô com preguiça, eu fico meia hora na cama lá criando coragem, mas uma hora eu vou e falo: tenho que ir. Então é saber superar esses momentos e entender que você tem um foco maior. E você vai trabalhar em prol desse objetivo. Acho que é isso. Tiagão, Emerson e todos que acompanham o Mente Esportivo. Eu costumo dizer o seguinte: na teoria é fácil. Na teoria a gente vai conseguir, na teoria eu vou ficar rico, na teoria eu vou emagrecer, eu vou conseguir ser um atleta. Na prática é que nós eh, vemos quem saiu da condição de menino para virar homem, de verdade. E aí, isso é para tudo, para leitura. Eu sei que o Tiagão é um leitor assíduo também, mas percebem que isso, com o tempo, foi deixando de ser regra e virou uma grande virtude, uma grande exceção? Porque quando a gente diz assim, cara, eu já li 6 livros esse ano, é uma grande exceção. Era para ser comum, né? Ah, quantos livros tu já leu? E tu já leu quantos? Oh, não é nem quantos, é o que você está lendo. Porque quantidade não significa O qualidade, que. né? Mas, Concordo com cara, você, o que você Rafa. tá lendo? E aí, qual foi a última vez que você foi e na biblioteca lá? O que você tem, já visitou? Tem uma biblioteca linda aqui na cidade que eu moro. E eu vou na biblioteca onde eu moro. Então eu vou lá, pego os livros, venho para minha casa, depois vou lá, troco livros, passeio pelos corredores da biblioteca. Mas eu sei que eu sou um cara nostálgico. Eu sei que pessoas como eu estão ficando obsoletas. As pessoas não querem mais frequentar bibliotecas. As pessoas não querem mais ler livros. E quando leem, né, Tiagão e Emerson, a gente já vai para outros recursos que eu entendo até que muitas vezes serve até como uma muleta, né? Que é, não, eu leio pelo celular, eu leio pelo tablet, eu leio pelo Kindle. Ok, são recursos bem-vindos, né? Antes assim do que não ler. Mas Emerson, você entende também que a gente está vivendo um processo onde estamos normalizando o distanciamento de hábitos saudáveis, principalmente quando a gente fala sobre atividade física. As pessoas estão se acostumando a tentar usar atalhos. Talvez por isso ganhe tanta proporção, né? Medicamentos, Monjaro e canetas e tudo mais. Por quê? Porque quanto mais eu conseguir encurtar os caminhos para chegar nos meus objetivos, melhor. Quanto mais sair Melhor. resumos, melhor. Tanto é que antigamente, Tiagão, a discussão era: quando é que vai sair o filme desse livro? Que é o cara que não tem saco pra ler. O cara, não, quando é que vai sair o resumo, o suprassumo desse livro que é tão denso, tantas páginas? Prefiro esperar o filme. Cara, é um negócio que tá virando, né, Emerson? Mas aí, Rafa, só pontuando, né? Eu concordo com você, as pessoas estão cada vez mais procurando esses atalhos, como você mesmo mencionou. E aí, é, tanto você quanto eu, que a gente vem percebendo, Rafa, até como a demanda no consultório vem aumentando. Exatamente por essa urgência do agora. As pessoas não Exato. sabem mais desfrutar, Rafa, sentar e apreciar um livro.
Se você for pegar para a geração mais nova aí, qual é o cheiro do livro novo? As pessoas não sabem, porque é tudo muito urgente. E aí, Rafa, as pessoas estão. A gente sente isso no consultório, cada vez mais adoecendo. E aí eu vou até mencionar um colega, acho que a Rafa até conhece, que é o Renato. Ele trabalha muito com questões de dependência de mídia. Débora Sampaio também trabalha muito com adolescente e dependência de mídias. E eu vejo a publicação da Débora cada vez mais de gente, olha o que nossos adolescentes estão fazendo, olha os comportamentos dos nossos adolescentes. Eu vejo sempre o Renato falando sobre essa dependência do celular, de estar olhando a cada momento o celular, né? Às vezes não tem nada no celular, mas a pessoa está ali naquela dependência, porque é muito mais fácil, né? Eu quero ler um livro, é, mas eu não tenho paciência. Não, mas tem aquele aplicativo que ele resume o livro para mim, então eu só quero saber o resumo da história. Exato. Antigamente a gente até lia para ver, hoje em dia nem precisa mais a gente ler o livro, Rafa. Eu posso jogar nesses vários aplicativos e ele vai me dar o que é que o livro está falando. Então eu tenho conhecimento sem ter destinado sequer uma hora para me deleitar naquele momento de ler um livro, apreciar a minha companhia. E a gente vê o nível de ansiedade e depressão aumentando cada vez mais, Rafa, né? Então isso sim é preocupante. Olha o consultório, nosso consultório como é que tá. Por questões de vamos abreviar essas situações, vamos cortar caminho. E as pessoas hoje, e eu vou trazer um pouquinho para falar do Thiago, né? Ah, mas eu vou me frustrar com não conseguir ir pro treino todos os dias. A grande questão é as pessoas não sabem mais lidar com a frustração, Rafa. Vem pro papo, Tiagão. Terminando hoje, hein? Estou terminando hoje. Ótimo livro, recomendo. É uma biografia de Khabib, para muitos o maior da história do UFC, o russo. E é bacana ver, nem certo, não errado, porque os métodos são extremos, mas é interessante, porque fala um pouquinho sobre os campos de concentração de treinamento de sambo na Rússia, é bem legal, é bem legal. Uhum. Vamos lá. Sobre o processo de ler. Rafael citou uma pauta e agora é o contrário. Antigamente, a gente lia o livro e esperava o filme. Hoje em dia, você vê o filme e aí uma pessoa fala para você, mas você sabia que tem um livro? O Mas livro é o livro é lançado... melhor. Aí eu... sabia que tem um livro? Ou então você fala, caramba, e eu gosto desse aqui. Aí a pessoa fala, eu não li o livro não, mas eu vi o filme. Então, e aí, o que me assusta no contexto da leitura, e é muito complicado porque eu sou leitor, é porque se você chegar para mim e falar, eu não gosto de correr, eu falo, eu não entendo. Eu gosto de jogar handball. Bom, você faz gol, é divertido. Eu não gosto de handball e nem de luta. Eu gosto de dançar. Tudo bem, dançar é legal, dançar faz bem. Eu não gosto nem de futebol, nem de handball, nem de vôlei, nem de dança, nem... Eu gosto de luta. Tudo bem, porque são coisas completamente diferentes. Mas quando você fala, eu não gosto de ler, é um pouco mais complexo, porque você pode ler sobre exatamente qualquer tipo de assunto. Exato. Ele atinge todas as... Eu gosto de carro, tem livros de carro. Exato. Eu gosto Boa, de boa, dança, boa. eu gosto de festa. O mais assustador do contexto Tipo assim, eu gosto de ler, mas eu não tenho muita paciência. Mas tem obras pequenas, cara. Tem livro de 30 páginas, pô. Sim. Tem Tiagão, mangá, tem quadrinho, tem. Eu coleciono quadrinhos geopolíticos, né? Eu coleciono. Então, ou os grandes clássicos da literatura saem em quadrinho. Sapiens, que é uma literatura muito difícil, eu acho pelo menos muito difícil, eu tenho Sapiens em quadrinho, que é muito melhor, é muito mais palpável. Então, assim, existem 1000 possibilidades, mas voltamos para o ponto. Como diria lá meu primeiro treinador, isso é das antigas, hein? A culpa é do controle remoto.
Toda vez que a gente não fazia alguma coisa na quadra, ele falava: a culpa é do controle remoto, agora vocês ficam mudando de canal sentado. Na minha época, você tinha que ir lá na TV e apertar o botão. Levantar. Exatamente, exatamente. São os Tiagão, aí eu pequenos. vou. Só para terminar o raciocínio aqui. São pequenos atalhos que nós nos acostumamos e que nós não queremos o calvário. Eu chego numa assessoria de corrida e eu falo: eu quero um tênis, eu quero um gel, eu quero um óculos baixa pace e eu quero ir para uma meia maratona. É isso que ele quer. E aí, a gente vai chegar em estatísticas, o número de pessoas que fazem e param de correr é gigantesco. Porque era só o prazer imediato. Não Uhum. vivenciou o processo. É fazer tudo. É aos pouquinhos, é vivenciar, é participar. É simplesmente o contexto assim: ei, você gosta de tal coisa? E a pessoa responder: eu não sei. Quando você é ansioso, você nem sabe. Uhum. Vamos jogar tênis? Vamos, eu não sei, eu vou ver se é legal. Vamos ler sobre hinduísmo? Não sei, vou ler, vai que é legal. Quando você tem a fome da descoberta. Quando você está ansioso, você não quer a descoberta. Você quer o resultado. E aí é o mal que nós vivemos hoje. Resultados imediatos, metas estabelecidas e conquistas antes de você lutar, já saber e querer exatamente qual é a sua conquista. Acho que é isso. Ó, óculos baixa pace é sensacional, né? É fantástico. Não, tem coisa aí que eu não tô. Isso é Tiagão sensacional. tá falando e eu tô tendo novidade, novidade. Eu não tenho, Só um detalhe. Eu tenho um óculos baixa pace. Emerson, vê Essa que geração de interessante. hoje tá difícil, ó. Pois Próximo é, programa você apresenta com óculos baixa pace. Inicia. venho, Aham. vou vir com meu óculos Exatamente. baixa pace. E uma frase que a gente escuta muito, né, Emerson? E já entrando na reta final aqui do Mente Esportiva de hoje, que é: eu não tenho motivação. E aí, o tal do eu não tenho motivação serve pra tanta coisa, né? Tem dia que a gente tá com motivação, tem dia que a gente não tá, tem dia que a gente tá afim de gravar o Mente Esportiva, tem dia que a gente não tá, tem dia que nós estamos ali e já acordamos sorrindo pra janela, e tem dia que a gente fala: cara, cadê o humor que hoje não vem? Então, assim, Aham. o que tem de psicológico por trás do eu não tenho motivação pra isso? Eu não Cara, consigo fazer isso. Aquelas coisas que já vêm como enraizado em crenças, enraizado em pensamento, simbolizados em isso. pensamentos, né? Mas como é que daria pra gente, de forma simples, para qualquer pessoa ter a compreensão de que não necessariamente é a falta de motivação em si? Enfim, como é que a gente poderia simplificar um pouco essa frase e ajudar as pessoas? Ok, vamos por partes, né? Primeiro Rafa, não sei você, mas isso me dá é uma frase que me dá agonia. Eu não consigo. Pra mim é uma Uhum. frase sabotadora muito forte, porque às vezes você pega no consultório, o pessoal diz assim: ah, doutor, mas eu não consigo tal coisa. Eu disse: certo, beleza, mas você já tentou quantas vezes? Não, nunca tentei não, mas eu sei que eu não consigo. Eu digo: peraí, você tá me dizendo que uma coisa que você nunca tentou, você já determinou que você não consegue. É uma coisa que. Tem outras também, Emerson, que é tipo assim: eu não vivo sem café. Eu não vivo sem um docinho. Depois, não, vive, Aham. pô, vive. Vive, você consegue. É. Relaxa, você consegue. E aí, Rafa, na época de faculdade a gente pagou algumas disciplinas, né? E a gente falando sobre motivação, e eu tava lembrando, né? Motivação, tá? Motivação intrínseca e motivação extrínseca, né? Aham. Cara, e o que move realmente a gente é a motivação intrínseca, que é o que vem de dentro, né? A gente pode até, se você quiser, a gente pode trazer os conceitos, mas a gente pode falar um pouquinho sobre motivação. E Sim. aí, cara, não adianta, tem coisas que eu posso dizer assim: Rafa, eu vou te dar R$ 100 pra você correr todo dia com seu óculos baixa pace, Baixa né? pace. Mas daqui a uma semana você vai dizer assim: cara, eu nem preciso desse dinheiro, eu vou ficar em casa. Então não é a motivação que vem do externo que vai te motivar, mas você saber que você consegue levantar e correr
500 metros que seja, isso pode ser muito mais motivador do que realmente uma motivação externa de um valor, né? Então, a gente tem que ter essa noção que a motivação muitas vezes vem da gente. E aí, por isso que eu acho também interessante, Rafa, a gente trabalhar estabelecimento de metas. Eu sempre bato nessa Sim. tecla, né? Mas para mim é extremamente importante trabalhar. E assim, Eu consigo fazer isso aqui dentro das minhas limitações. sim. Cara, eu vejo o Thiagão falando que, pô, faço 100 quilômetros aí, e eu saber que, assim, pô, para começar hoje com 40 anos, eu posso começar a correr, mas eu vou correr 1 quilômetro. Eu, no Dia dos Pais, no final de semana, para mim foi extremamente prazeroso. Rafa conhece aqui ainda o Parque da Cidade. A escola do meu filho fez uma corrida. E para mim, correr 2,5 km com meu filho ao lado foi uma das sensações mais gratificantes que eu poderia ter naquele final de semana. Sabadão, sol, à tarde, e correr 2,5 km para mim foi satisfatório. Então, eu Eu saber das minhas vou. limitações, saber do que me traz esse prazer de estar com meu filho Sim. compartilhando aquele momento tão especial. E acredito que essa tua fala, Emerson, ela já dá um pouco do spoiler do que nós vamos falar na próxima semana, que é disciplina. E, e aí a gente vai ter muito pano para manga também para falar sobre o assunto, porque disciplina não significa que o Emerson que fez 1 quilômetro é menos disciplinado do que o Thiago que fez 21 quilômetros. Tem um contexto por trás, e é sobre isso que nós vamos falar semana que vem. E Emerson, essas já foi tuas considerações finais, tá? Nosso tempo está realmente encerrando, mas quero passar as considerações finais também para o Tiagão, que ele puder trazer ainda de contribuição sobre o assunto, e logo em seguida a gente encerra esse episódio, tá bem, Tiagão? Eu fico até lisonjeado e ao mesmo tempo preocupado porque vocês têm os embasamentos psicológicos. Eu não tenho esses embasamentos, então às vezes eu fico até com medo de falar alguma caca. A gente Mas, finge que tem, Tiagão. é, É, mas sinceramente, um modo que eu uso sempre com atletas e uso comigo muitas vezes é: eu gosto do resultado. Mas para ter o resultado, eu tenho que fazer o que não tem que ser, o que não é tão legal. Então, assim, o que eu gosto é de saber que o meu corpo é um meio de transporte. O que eu gosto é disso. Mas para fazer isso, eu tenho que correr 60 quilômetros por semana. Eu não gosto de correr 60 quilômetros por semana, mas eu gosto de sentir a sensação que, se furar um pneu, eu consigo correr para salvar todo mundo. Se tiver algum Uhum. problema, eu consigo fazer isso. Às vezes eu não gosto de sentar e ler um livro, mas eu tô sedento de vontade de saber como os russos se preparam para lutar. Então, a vontade de saber isso vai fazer eu vencer o tédio de estar lá sentado lendo esse livro. Acho que a vontade do resultado é um ótimo gatilho positivo para você fazer o que você não gosta de fazer. Pô, terminar assim é terminar com chave de ouro, né? A vontade de ver o resultado é a chave para você fazer o que você não quer fazer. É isso. Essa é a chave. Obrigado, aí meus fazer que queridos nem aquele amigos. memezinho do Casemiro. Anota, anota! 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 Isso daí eu vou ter que pegar essa frase para colocar ali também na descrição do vídeo. Você que nos acompanha, se inscreve, curte, comenta sobre o que você achou desse episódio, essa nova fase do Mente Esportiva. Meus queridos amigos Emerson e Thiago, obrigado mais uma vez e até a próxima semana com mais um episódio. Valeu! Valeu!